Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Clodoaldo, estou aqui hoje para trabalhar um pouquinho com vocês, num tempinho bem rápido, né? Uma microaula aí sobre alguns conteúdos que foram enviados agora nessa última remessa de atividades, né? Que vocês retiraram aí na semana que passou, né? Durante essa semana agora, no início dela. E evidentemente, algumas dúvidas surgem, né? Nós estamos ainda vivendo esse período difícil, né? O período da pandemia, um período que nós não podemos estar juntos, né? Todos os dias, como habitualmente fazíamos na escola, mas temos alguns recursos aqui para nos ajudar. Então, eu quero apresentar para vocês como vai ser aí a nossa caminhada, né, por esses conteúdos. No bloquinho de atividades que vocês receberam, apareceram lá alguns conteúdos que são relativos às videoaulas do Aula Paraná, que vocês têm acompanhado, né, que o Estado tem colocado lá na televisão. E de lá, então, foram retirados alguns conteúdos, alguns que os professores julgaram ser os mais importantes neste momento, tá, que você precisa saber nesse momento, e é neles que eu quero trabalhar um pouquinho com você, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a interpretação de texto. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação de texto. Nós vamos falar também sobre a ideia dos textos informativos, né? Como que a gente trabalha com textos informativos. Vamos falar também um pouquinho sobre o cartaz, né? Esse gênero textual tão simples e tão conhecido nosso. E, por último, nós vamos falar sobre os parônimos, né? Que são palavrinhas que geram realmente muita dúvida, na maioria das vezes, para todos nós. Vamos lá? Então, primeiro vamos pensar em interpretação. Quando a gente pensa em interpretação, nós estamos pensando em tudo aquilo que nós vemos à nossa volta. A vida é uma interpretação, o tempo todo, né? Quando a gente pensa a ideia de interpretar textos, parece que, assim, isso já traz uma certa azia, porque, o texto pode ser interpretado de várias maneiras, as pessoas podem pensar muito sobre os textos. Não, gente, texto é para ser interpretado de acordo com aquilo que o autor disse no texto. Não é o que ele quis dizer, é o que ele disse no texto, tá? Então não existe possibilidade alguma de você interpretar pela sua própria natureza. Não, quem escreveu alguma coisa está dizendo alguma coisa para você, ele está comunicando a você através dos seus escritos. E nós precisamos aprender a fazer isso de forma correta. Então dê uma olhada aí na tela de vocês, está aparecendo uma pequena, né, um tópicozinho que diz assim, leia atentamente todo o texto, né, o texto inteiro. A primeira leitura do texto deverá ser feita com calma e sem interrupções, ou seja, nós vamos fazer uma primeira leitura, né, pensando que nós temos muito tempo para fazer, para desenvolver a atividade, então nós vamos ler esse texto com calma, sem ser interrompidos, preferencialmente leia o texto sem você estar ouvindo música ou distraído com a televisão ligada ou com algum tipo de equipamento, né, que te tire a atenção em lugares muito barulhentos. Professor, mas aqui não dá, aqui a minha rua é muito barulhenta. Tudo bem, se você não tem como fazer isso, né, a gente tem que se adaptar. Tá? Mas quanto mais concentrado você tiver na tua leitura, melhor vai ser a interpretação, melhor vai ser o entendimento que você vai ter. Segunda coisa, releia o texto quantas vezes for necessário. Nós temos o hábito, muitas vezes, de ler o texto a primeira vez e já achamos que damos conta de entendê-lo. Não, às vezes a gente precisa ler mais de uma vez, né, pensar um pouco a respeito. Então, você tem o texto em mãos, leia mais de uma vez, leia quantas vezes forem necessárias para você entender esse processo, tá certo? Em terceiro lugar, sublinhe as ideias mais importantes. Para algumas pessoas isso funciona muito bem, eu não vou dizer que isso seja uma regra, tá, gente? Tem gente que não gosta de fazer isso, tem gente que diz assim, olha, eu prefiro não fazer isso, eu prefiro ler e eu mentalizo, eu visualizo isso de uma forma mais tranquila, mas para a maioria absoluta das pessoas isso funciona. Então você pega um lápis, um marcador, uma caneta, enfim, você inventa um jeito de você marcar esse texto de alguma forma, tá bom? Então, marque, sublinhe, olha, note ali, aqui o autor falou sobre isso, por que ele está dizendo isso? Reflita sobre o texto, isso ajuda bastante na hora de entender, tá bom? O texto nada mais é do que uma conversa transcrita. Então, se você, perdão, se você, no dia a dia, você está conversando com alguém, né? Você está me ouvindo falar aqui agora e está me vendo. Então, você está pensando no que eu estou dizendo para você. Quando eu disse que você deveria marcar o seu texto com meleca do nariz, né? Você pensa assim, puxa vida, né? Esse cara tá doidão.
veja que você pensou a respeito, você entendeu o que eu falei, você interpretou aquilo que eu falei, próximo daquilo que você precisa nesse momento. Interpretação é isso, com o texto vai acontecer a mesma coisa. Se ao invés de estar falando aqui para você nesse vídeo, eu tivesse escrevendo isso, eu tivesse feito isso de forma escrita, tivesse enviado para tua casa essa instrução, você estaria refletindo sobre isso. Isso é a interpretação de texto, simples assim. Então, voltando lá aos passos anteriores, leia com atenção, sem interrupções. Leia e releia quantas vezes for necessário. Em terceiro lugar, sublinhe aquilo que é importante para você, tá certo? E em quarto lugar, separe fatos de opiniões. Às vezes, nós temos as duas coisas acontecendo no mesmo texto. Então, vou dar um exemplo. Um texto que fala sobre a pandemia do coronavírus. Então, está lá o texto falando, trazendo informações sobre o novo, né, vírus aí que apareceu no mundo agora esse ano. E algumas pessoas dão opiniões sobre isso. Então, uma coisa é fato, o vírus existe. Outra coisa é a opinião que eu tenho sobre isso. Eu acho que ele existe, mas ele não é tão agressivo. Ou uma opinião mais severa. Não, ele existe mesmo e ele é totalmente horrível, ele é muito agressivo mesmo. Então, eu tenho duas opiniões diferentes. A opinião, ela é de quem lê sobre o fato. Tá? Então, separe o que é fato e o que é opinião, para você poder refletir sobre o que realmente o texto importa para você, tá bom? E, em quinto e último lugar, retorne sempre ao texto quando for necessário. Então, já disse lá em cima. No terceiro, que leia quantas vezes for preciso. Mas sempre que for necessário, retorne. Eu estou respondendo a questão, mas eu tive uma dúvida sobre um determinado assunto. O que eu faço? Eu volto lá no texto, ele está ali justamente para isso. É para isso que ele existe, ele é esse apoio, tá certo? Então, não esqueçam disso. Leiam atentamente. Releia quantas vezes for preciso, né, forem necessárias. Sublinhe as ideias mais importantes, faça anotações, né, pinte-as, escreva numa folha paralela, né, faça uma série de coisas que são importantes para você em relação a esse texto. Separe o que é fato e opinião, separe aquilo que realmente é o conteúdo do texto e aquilo que as pessoas estão falando a respeito dele, que está ali dentro, tá bom? E retorne quantas vezes forem precisos, tá certo? Então, a interpretação é bem tranquila, vocês fazem isso o tempo todo, né, não seria agora um grande problema. E, se for necessário, né, em sexto e último lugar, se for necessário, reescreva o conteúdo do livro. Tá? Tem gente que gosta de fazer isso. Minha esposa, por exemplo, quando ela vai estudar, ela faz isso. Ela pega o texto, ela reescreve o texto a partir do que ela entendeu. Tá? Para mim, particularmente, isso não é um método muito bacana. Eu não gosto muito de fazer e acho que não funciona muito para mim. Mas algumas pessoas gostam de reescrever. Então, você reescreve o texto, anotando, fazendo suas anotações, acrescentando ali nesse novo formato de texto aquilo que você acha que é importante para você lembrar dele, tá certo? E aí a gente fecha esse assunto da interpretação. O segundo conteúdo que aparece lá na atividade de vocês fala sobre texto informativo. Então a gente vai ver que texto informativo tem aí um pequeno conceito do que é texto informativo. Então vejam lá, o texto informativo é uma produção textual, como todas as outras, com informação sobre um determinado assunto, que tem o objetivo de fazer o quê? Esclarecer a uma pessoa ou um conjunto de pessoas sobre uma matéria. Então, o texto informativo é tudo aquilo que, de uma certa forma, nos traz uma informação. Tá? Eu vou falar aí, olha, inventar uma vacina para o coronavírus. É um texto informativo? Sim, eu vou escrever alguma coisa. Olha, uma universidade lá da Inglaterra está desenvolvendo uma vacina que é muito promissora, que provavelmente vai vir aí para o Brasil e vai ajudar muita gente a não ficar mais doente por causa disso. Esse é um tipo de texto informativo, ele está trazendo uma informação, ele tem como característica básica esclarecer alguma coisa, tá? Às vezes o texto informativo, ele vem, por exemplo, em forma de um tutorial, né, ele vem ali descrito, olha, desta forma, a gente precisa colocar isso, precisa ser feito dessa maneira, estou informando, estou esclarecendo, estou trazendo para você a possibilidade de você melhorar os conhecimentos que você tinha sobre aquele assunto. Então, o texto informativo, tá, é uma informação de forma escrita. Simples assim. E o que a gente faz com textos? Tudo aquilo que a gente viu no passo anterior. Nós começamos a trabalhar parágrafo por parágrafo, nós começamos a ler e a reler, nós começamos a separar aquilo que realmente está sendo informado como fato e aquilo que é a opinião de quem está escrevendo. Nós voltamos, visitamos esse texto quantas vezes forem necessário, né, ou necessárias,
para que nós tenhamos, então, uma ideia interpretativa correta a respeito desse texto, tá bom? Depois, nós vamos ver lá, ou vocês verão, né, mais propriamente dito, vocês verão o cartaz. O que é o cartaz? O cartaz, como conceito, é um gênero textual que é marcado especialmente pela função informativa, ou seja, de uma certa forma, o cartaz, ele traz a ideia do que a gente já comentou aqui no tópico anterior, ele traz uma informação. Então, você está andando na rua e aí, entra numa padaria qualquer da vida aí do bairro, e você encontra lá um cartaz falando que amanhã, sábado, vai ter um bingo na igreja próxima da sua casa. O que esse cartaz está fazendo? Informando você, a mim, a todas as pessoas que leem, né, essa ideia. E uma das funções do cartaz é a função apelativa, ou seja, aquela função de convencimento, de trato, de mostrar para você de uma maneira mais detalhada o que precisa, o que deve ser feito em algumas situações. Então, a maioria dos cartazes, por exemplo, eles são cartazes que trazem informações de conscientização. Do tipo, use máscara ao sair de casa, mantenha distanciamento social de pelo menos 1,5 metro da pessoa que está mais próxima de você, porque isso vai ajudar você não ficar doente quando estiver na rua. Então, esse processo, né, que está ali no cartaz é chamado também de função apelativa, ou seja, ela tem a ideia de trazer uma conscientização, de trazer isso. E como que a gente faz isso? Interpretando o texto que está ali no cartaz. Quando nós lemos o cartaz, nós nos informamos, né, ao mesmo tempo que nos informamos, nós entendemos, nós interpretamos isso como algo assim, bom para nós naquele momento, certo? Então, o cartaz é bem tranquilo, né, um dos gêneros mais conhecidos na escola, principalmente, né, quem nunca fez um cartaz na escola? Trabalho de língua portuguesa, fazer um cartaz sobre os verbos. Trabalho de geografia, fazer um cartaz sobre o que fala em geografia, pelo amor de Deus. Não dá para cortar o vídeo agora. O que fala em geografia? Fazer um cartaz sobre os lugares em que você mora e qual é a topografia, né, quais rios que tem por ali. Enfim, pronto, me saí um pouco melhor agora. Tá certo? Existe também uma série de gêneros textuais que são utilizados para transmitir mensagens, né? Vocês estão vendo aí que está escrito aí embaixo. Então, dentre eles, o cartaz é um dos mais comuns, pois é frequente nos depararmos com ele diariamente. Então, o cartaz está ali presente na vida de vocês o tempo todo. A partir do momento que a gente sai de casa, a gente já os encontra por aí aos milhares, né? Sendo espalhados e comunicando suas ideias, tá bom? Vocês conhecem, né? Os cartazes não é nenhuma dificuldade. E, por último, a gente vai falar um pouquinho de uma coisinha meio estranha, né? Tem um nome até meio esquisito, parônimos. O que são parônimos? Tá aí o conceito para vocês. Então, parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma muito parecida, como essa duplinha de palavras que eu coloquei aí. Cumprimento e comprimento, né? Ou na ordem que está aí, comprimento e cumprimento. A diferença entre uma e outra. Comprimento, medida de alguma coisa. Até agora tinha aqui uma régua, né? Já sumiu também, foi para além, foi para o esquisito. Então, comprimento, né? A medida que eu faço, né, pegando aqui desde a primeira marcação até a última, então eu tenho um comprimento de 30 centímetros. E comprimento, né? Comprimento é aquilo que eu faço quando eu encontro alguém na rua, quando eu encontro alguém que faz um tempo que eu não vejo, né, quando eu estou em casa e tudo mais. Então, isso é cumprimento, cumprimentar a pessoa, saudá-la. Né? Então vejam que a palavra é muito parecida na hora de falar, mas são duas palavras que têm significados totalmente diferentes uma da outra. Eu trouxe aqui para vocês, nessa próxima tela, aqui alguns exemplos, né, de algumas palavras que são do nosso dia a dia e que a gente usa com uma certa frequência, né, às vezes cometendo alguns erros. Então, claro que algumas aqui são muito fora do comum, né? Mas a gente escreve elas e a gente escreve. Então, olhem a palavra ratificar. Olha a palavra ratificar. Ratificar é a ideia de confirmar alguma coisa, ou seja, eu ratifico, eu confirmo, né? Então, eu vou ratificar uma assinatura, eu vou confirmar que essa assinatura realmente é verdadeira, ou que eu concordo com ela. E retificar é o mesmo que corrigir. Então, vejam que o que mudou aqui de uma palavra para outra.
Apenas a primeira vogal aqui, né, que mudou, mas mudou totalmente o conceito, o som também um pouquinho claro, mas o conceito da palavra, a primeira da ideia de confirmar e a segunda de corrigir. Recriar, ideia de recreio, ou hora boa, né, ou saudade. Então, recriar, a ideia de fazer alguma coisa divertida, de fazer alguma coisa que nos agrada, que traz um certo prazer, né? E recriar, o que é? Recriar é o mesmo que criar novamente, ou seja, eu criei alguma coisa, agora eu vou recriar aquilo que eu havia feito lá atrás. Então, vejam, eu troquei aqui agora a letra E por uma letra I, né, no meio da palavra, ali quase no finalzinho, e eu tenho, então, uma outra palavra com um significado totalmente diferente. Né? Mais uma aqui, essa aqui é clássica. Soar e suar. Soar, som produzido por um sino, por uma buzina, né? E soou o sino, e soou o sinal da escola, e nós fomos para casa, né? Momento mais esperado na vida do estudante. Soou o sinal do recreio, fomos então para a diversão. Soar. E suar. Suar é transpirar. Suar é, né, você eliminar a água do corpo através de células aí que vocês sabem bem, né, estudando em ciências. Então, às vezes eu vejo, né, as pessoas, eu fui lá, aquele menino, né, as meninas principalmente fazem isso, né, dizem, aquele menino, olha, é até bonitinho, que nojento, tá todo suado. Não, peraí, tá todo suado? Então ele tá todo barulhento, ele tá todo, né, não, ele está todo suado. Opa, agora é diferente. Aí eu até concordo com você que parece que é uma coisa mesmo que não é muito interessante, né, além de estranho, tem um cheiro meio esquisito também. Tá certo? Então, quando for usar, lembra, suar é diferente de soar. Isso é um parônimo. Tá? Vamos lá, a outra. Sortir e surtir. Então, eu fiz alguma coisa, mas acho que não vai sortir muito efeito. Não, não vai mesmo. Pode esquecer que isso não sortirá efeito nenhum, porque sortir é o mesmo que abastecer, é o mesmo que misturar, é o mesmo que colocar em algum recipiente. E surtir é produzir efeito. Então, se você fez um trabalho aí na comunidade de conscientização das pessoas sobre o novo vírus, espere que ele vá surtir algum efeito, e não sortir algum efeito, tá bom? Mais uma, sustar e suster. Vocês não saberão, provavelmente, o que é isso, porque nós estamos entrando na era do Pix, né? Nem dos cartões de crédito mais, nós estamos entrando na era do Pix, que é o meio de pagamento mais famoso, né, hoje no mundo. Mas lá atrás, no tempo dos deuses, no tempo dos pais de vocês, tá bom, vai no meu tempo, nós tínhamos a ideia de sustar um cheque. Então a gente lançava um cheque na rua, ou roubavam da gente, estava andando na rua, alguém roubou um talão de cheque, falou, ficou minha assinatura e deu um cheque. Então faço o quê? Eu vou sustar, eu vou suspender esse cheque. Eu chego lá no banco e digo, olha, foi roubado meu talão de cheque, então qualquer cheque que entrar a partir de agora, para ser descontado, não descontem, porque não fui eu que assinei. Então, essa é a ideia de sustar, suspender. E suster é o mesmo que sustentar. Então, eu vou suster a ideia de que vocês estão aprendendo um pouquinho mais com esse vídeo. Estou sustentando a ideia de que isso está acontecendo, tá certo? E, por último, duas bastante conhecidas nossas, né, que a gente usa, às vezes, de uma forma errada. Elas têm até um som muito parecido, é até meio difícil de ser separada uma da outra. É a palavra tráfego e tráfico. Então, tráfego, o trânsito, estou indo para a praia e o tráfego está terrível, porque tem muitos carros, muitos caminhões, muitas pessoas se deslocando ao litoral, então agora no final de semana. E tráfico é o comércio ilegal, né? Quando a gente pensa em tráfico, você já imagina logo, né, o traficante de drogas e tal, mas não é só drogas, tá, gente? Tráfico é algo que é ilegal. Então pode ser assim, por exemplo, eu tenho uma amizade muito grande com o prefeito da cidade, e aí, porque eu sou amigo dele, eu consigo ter algumas informações que o resto da cidade não vai ter. Isso é chamado de tráfico de influências, porque é ilegal, eu não posso fazer isso, ele não poderia ter dito isso para mim só porque é meu amigo, enfim, uma série de coisas aí, tá? Nesse exemplo, o tráfico pode ser, inclusive, até dentro da escola, né? Eu sempre brinquei com meus alunos, sempre diz assim, olha, o tráfico de doces. Por quê? Porque lá na escola é proibido. Tem uma placa lá que diz que você não pode comer doce lá dentro. Por várias razões, né, que você não pode comer doce lá dentro. E aí você simplesmente passa na padaria ali da frente, compra um pacote gigante, aí eu já vi isso acontecer, um pacote gigante de bala, e começa a distribuir bala para todo mundo. Você está fazendo tráfico de doces. Nossa, mas é tão sério assim? Sim, é sério porque é ilegal.
né? Se tem uma norma que diz que não pode fazer, tudo que você faz é contrário à norma, é ilegal. Isso é tráfego, tá? Não tráfego, tá bom? Então, tráfego, movimento, né, de trânsito, né, pessoas se movimentando com seus carros, com seus caminhões, enfim, com seus automóveis, de modo geral, em direção a algum destino. E tráfico, aí sim, é essa situação da ilegalidade. Tá certo? Espero poder ter ajudado vocês, né? Eu sei que esse negócio de gravar é um negócio meio complicado, às vezes a gente, na escola, a gente tem todos os recursos, todos os aparatos, tem esse contato, tudo, mas nesse momento é o que a gente pode fazer aqui para ajudá-los, e eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês, tá bom? Um beijo a todos, fiquem bem, porque logo, logo nós estaremos juntos, tá certo, gente boa? Até mais, fui nessa então.